Sabe que todas as vezes que Deus, ele fala conosco, se você parar para perceber, todas as vezes que Deus fala conosco, por exemplo, através da palavra, ou melhor dizer assim, não Deus, mas quando Jesus falava com as pessoas, né? Você lê nas Escrituras, você vê que sempre Jesus, ele falava sempre dentro de alguma cena, de alguma coisa que estava acontecendo, né? Então, Jesus era sempre assim, uma cena que era num ambiente, estava num ambiente acontecendo alguma coisa, e Deus falava, e ele falava assim, num ambiente que era propício àquilo, e ele falava sempre, ensinava alguém dentro desse ambiente. Era mais ou menos assim. Acontecia, sei lá, os discípulos estavam ali no barco, né? E aquelas ondas e tal, e Pedro com medo, todo mundo com medo, e Jesus, ele usa aquele ambiente para falar de fé. Né? Você percebe que Jesus, ele trabalhava sempre usando ambientes. Né? Agora, por que isso? Porque isso é um princípio de Deus. Você vai entender, se você abrir comigo em Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 3, do 9 até o 13. O microfone está muito alto, gente, para vocês? Tá bom, né? Gênesis 3, do 9 ao 13, diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da vida, da árvore do qual eu proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Percebam aqui, as três perguntas que Deus faz. Ele começa perguntando assim: onde? Por quê? Porque o ambiente é importante. Deus sempre ele vai te trazer e me trazer para o ambiente dele, para poder fazer a obra na sua vida. Então, ele nos tira do ambiente mundano e ele nos coloca na presença dele. Perceba que as melhores coisas, ou as maiores coisas que Deus fala com você, é em um momento onde você está propício a estar no ambiente dele. O ambiente dele não significa simplesmente a igreja, amém? Mas é um ambiente espiritual onde você está. Você ouve muito mais a Deus quando você está no onde de Deus. Estão entendendo? Isso daqui, ó, é um onde de Deus. Estamos num lugar propício para ouvir de Deus, amém? Então Deus, ele começa perguntando onde. Você vê que na sequência, a próxima pergunta de Deus é quem? Quem? A segunda é quem? Porque o quem é importante. E a última, a que menos importa, a terceira é o quê? É o onde. Se estamos no onde de Deus, seremos quem Deus quer. E o que Deus fará é o é. Olha só, em Salmos, capítulo 1, do 1 ao 3, fala assim: bem-aventurado o homem, vamos mudar, bem-aventurado o quem quer que seja, bem-aventurado o quem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Árvore plantada aos ribeiros de água é o onde? Que dá o seu fruto ao seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quando fizer, prosperará. E esse tudo quando fizer é o quê? Então assim, Deus, ele está preocupado com quem que é você, e aonde você está. É sempre assim. E se você é um quem de Deus, no onde de Deus, você será abençoado. Então, sempre, não sei se você está me entendendo, está me entendendo o que eu quero dizer? Amém? Então, você percebe que sempre Deus, ele está preocupado aonde você está e quem você é nele, como estamos nele. Por quê? Porque se eu estou no onde de Deus e eu sou quem Deus é, então minha vida prosperará. É assim que funciona. Então nós chegamos
no contexto, no início da palavra de hoje. Eu não leio o tema, né? O tema da palavra de hoje é erga os olhos e veja. Erga os olhos e veja. Nós vamos ler João capítulo 4, será a nossa base de estudo de hoje. João capítulo 4, do 31 ao 35. Enquanto você está abrindo aí, só para te situar, este momento que nós vamos ler é um momento que aconteceu um pouquinho depois que Jesus fala com a mulher samaritana no poço. Logo depois que isso aconteceu. E nós vamos ler o que aconteceu um pouquinho depois disso. No verso 31 diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Lembra desse momento? Né? Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Verso 34 e 35 são os mais importantes. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? E eu lhes digo: abram os olhos e vejam, os campos, eles estão maduros para a colheita. Posso ouvir amém? Tem uma tradução que diz assim, no versículo 34, que eles falam assim, no 35, diz assim, vocês dizem: ainda faltam 4 meses para a colheita, ainda faltam. Repete comigo: ainda faltam. Aí Jesus, ele fala assim, né, na tradução mais atual, ele fala assim: eu, porém, lhes digo, está pronto. Abra os olhos e veja. Está pronto. Sabe que aqui parece que é algo meio fora de contexto, mas eu quero te entender, hoje nós vamos aprofundar em algo, né, em uma cultura que Jesus começou a quebrar desde aquela época. Sabe aqui, os discípulos, ele fala assim, vocês sempre falam assim: olha, ainda faltam tantos meses para a colheita, né? Faltam isso. Jesus, ele estava querendo quebrar uma cultura de carência. Jesus está aqui trabalhando em quebrando uma cultura que foi colocada pelo diabo de carência, né? Quer dizer, as pessoas, elas têm uma visão de que as coisas estão faltando. Eu tenho necessidade, eu preciso disso. E Jesus está dizendo assim para eles: vocês costumam dizer que as coisas faltam acontecer, mas eu estou te dizendo, já está pronto, já existe, já está na sua frente. O problema é que você não tem a visão da que o meu pai e eu temos, daquilo que tem que ser visto, né? Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Jesus, ele não trabalha na necessidade. Posso ouvir amém? Eu estava comentando rápido essa semana com a equipe de louvor, eu passei lá na quinta-feira, e eu estava dizendo para eles, rapidamente, que a palavra de Deus diz que Lázaro, ele era amigo de Jesus. Fala que, assim, quando vão falar que Lázaro estava doente para Jesus, né, falam assim: Senhor, aquele quem tu amas. Lembram disso? Aquele quem tu amas. Né? Quer dizer, que ele não era qualquer pessoa, era um amigo íntimo. E você vê que Jesus, ele não foi na necessidade de Lázaro. Mesmo Lázaro precisando de ajuda, Jesus, ele não foi lá. Ele não foi lá. Justamente por quê? Porque Lázaro era amigo íntimo de Jesus. Se você é amigo íntimo de Jesus, eu quero te dizer que Jesus, ele não vai te atender muitas vezes na sua necessidade. Por quê? Porque ele vai te frustrar. Por que ele vai te frustrar? Porque a glória que ele vai manifestar na sua vida é muito grande. Então ele sabe que ele pode te frustrar porque você não vai quebrar um relacionamento com ele. Porque ele é seu amigo íntimo. Quanto mais íntimo de Jesus você for, entende? Maior vai ser a glória manifesta na tua vida. Posso ouvir um amém? Quanto mais íntimo você for, maior vai ser a glória manifesta. Porém, para a maior glória do Senhor, muitas vezes Ele não vai te responder na hora que você precisa. Muitas vezes não vai acontecer na hora que você quer. Por quê? Porque você será um exemplo de como Deus age na vida daquele que crê. Amém? É assim que funciona. Então, Jesus, ele começa ali, né, a argumentar com os discípulos que a maneira que eles observam as coisas está errada.
não é? Você vê que Jesus parece estar fora de um contexto, né? Que eles oferecem comida e ele fala assim: a minha comida não é essa. A minha comida é fazer a vontade do meu Deus, né? Porque a comida, ela tem a ver com necessidade física, certo? Então, por isso que ele fala assim: a minha comida, ela é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a única necessidade que eu tenho. E aí ele volta. Vocês falam assim, tá vendo? Não podemos escolher porque não está pronto. E ele fala assim, o seu ponto de vista está errado. Está totalmente errado. Olha só, eu não sou cientista nem nada, mas um pouco que eu conheço, o Emerson já olhou para mim, gente, estou com vergonha, vou baixar a cabeça. Né? Um pouco que eu conheço, né? A ciência humana, ela é meio que baseada num tripé. Então, é mais ou menos assim. É uma questão de observação, comparação e dedução. Então, você observa, você compara e você deduz. Ela não a ciência humana, ela é relativa. Não é exatamente 100%. Por que é relativa? Porque as coisas variam. Então, por exemplo, se você vai fazer um teste de alguma coisa... Olha, eu dando uma de cientista aqui, mas me corrija depois, tá, Emerson? Não agora para não ficar com vergonha. Mas se você é um cientista, o seu resultado, ele pode mudar dependendo da temperatura e da pressão que você está usando no ensaio. Dependendo de onde você vai, muda, não é? Então, o ponto de vista é assim, dependendo de como você observa, o seu resultado pode ser outro. Estão me entendendo? A maneira que você observa pode ser... A maneira que o Danilo observa pode ser uma. A maneira que o Renato observa pode ser outra. Mesmo que seja o mesmo método, o mesmo modo. Né? Às vezes a gente está aqui no louvor, a maneira que um observa e fala, meu Deus, estou recebendo a glória do Senhor aqui. E um outro observa assim, meu Deus, o cara errou o acorde. É a maneira que você observa, muda tudo. Então, o grande ponto é o quê? Que o diabo, ele tem colocado na humanidade um ponto de vista de necessidade, que eu preciso. E Jesus está dizendo assim, vocês precisam entender que aquilo que o Pai te prometeu já está pronto. Ele é seu. Enquanto você tem a visão de que eu não tenho ainda, então você está sempre correndo atrás. Você não chega em lugar nenhum, né? Então, muitas vezes, a gente começa a observar a nossa própria vida, olhando assim para a bênção que vai ser. Nossa, minha vida vai ser uma bênção. Só que você não percebe que muita coisa já aconteceu de bênção hoje na sua vida. Você esquece o que Deus já fez, o que está acontecendo. O fato de você estar respirando já é uma bênção de Deus, amém? O fato de você poder buscar a Deus já é uma bênção. O fato de você estar na igreja é bênção. O fato de você ser casado ou não ser, a sua vida é uma bênção, da maneira que está, por mais que ainda coisas não aconteceram. Mas hoje, eu quero trabalhar com vocês para que nós possamos mudar a nossa maneira de ver as nossas necessidades e descobrir o que de verdade é necessidade e o que não é. O que é realmente necessário e o que não é necessário. Porque perceba, muitas vezes, por você e eu acharmos que tal coisa é necessária e ela não acontece, então você sofre. Porque aquilo não aconteceu. Você fica na expectativa. Vai acontecer, não vai acontecer, né? Então você fica nessa situação, amém? Olha só, em Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos, o que, gente? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Perceba, Deus primeiro te abençoa para que você seja. Primeiro Deus abençoa para depois que você seja. E depois que você já é, aí podemos ler em Mateus 28, por exemplo, do 18 ao 20, que fala assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações e tal. E assim vai. Mas olha só, Deus te abençoa, e você se transforma, e depois Deus te manda fazer. Essa é a lógica de Deus. Te abençoa, te transforma e te envia. Mas o que o diabo, ele
faz. E lá em Mateus, capítulo 4, do 8 ao 9, ele fala assim, a tentação de Jesus, né? Fala assim: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso eu te darei se você se prostrar e me adorar. Quer dizer, o diabo fala assim: se você fizer, então você será. Faz, eu te dou. Faz e eu te dou. Mas Deus não é assim. Primeiro me busca, eu te abençoo. Primeiro me busca, eu te abençoo, te transformo. Depois você faz. Porque quando você faz, você não faz mais sozinho, você faz com Deus. Amém? Então, essa cultura de necessidade que o diabo transforma é mais ou menos assim: eu preciso comprar uma casa, então, o meu salário não é muito bom, então eu vou pedir, fazer empréstimo, eu vou pedir emprestado, eu vou vender, vou vender droga, eu vou fazer um negócio ilegal, vou dar um jeito, porque eu tenho que fazer para conseguir. Essa é a lógica do mundo, é a lógica da necessidade. Eu tenho que fazer qualquer coisa para conseguir aquilo. E a gente, às vezes, faz dentro da igreja, né? Não, se você for lá na igreja, eu vou no centro de macumba com você, a gente troca. Né? As pessoas fazem umas barganhas. Mas o ponto que Deus está dizendo assim: presta atenção. Você quer alguma coisa? Você quer mudança? Você quer transformação? Mude a maneira que você olha hoje. Faça, por mais que está doendo, que você não tem ainda, mas em primeiro lugar, venha para o meu ambiente. Permita que eu te abençoe. Deixe eu transformar você. Não se preocupe com o que você ainda não conseguiu, porque ainda você não está pronto, mas você estará. Permita eu trabalhar com você, para que então você tenha aquilo. Quer dizer, a bênção Deus já te deu, que é a oportunidade de estar na presença dEle. Amém, igreja? Eu tenho a oportunidade de estar na presença dEle. Amém? Agora, quando você vai na lógica do diabo, a lógica do diabo é assim: vai atrás, faz por você, porque ninguém pode fazer, tem que ser você mesmo, vai, corre, e aí você vai conseguir. E aí, quer dizer, você vê que Deus não está no negócio. O diabo não consegue tirar Deus das nossas vidas, mas o diabo coloca Deus no final. Aí Deus vira uma expectativa, mas é uma coisa ruim. Gente, Deus é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz assim, que tudo o que você fizer, primeiro Deus. Primeiro Deus, então Deus, então Deus. Deus tem que estar em primeiro. Deus não pode ser o depois. Depois que eu tentar tudo eu vou orar, não. Por isso que a gente se frustra, porque a gente tenta de tudo humanamente falando, e nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Em coisas que às vezes é super simples. Às vezes nós que somos cristãos já há algum tempo, você sabe dessa lógica, mas no dia a dia, às vezes, nós não fazemos assim. Né? Às vezes você, vai concorrer por uma vaga de promoção, sei lá o que for, aí você fala: não, eu vou estudar aqui, eu vou arrebentar de estudar e tal. Aí você vai, você estuda, aí você simula entrevista e tal, não sei o quê. Depois que você faz tudo, aí você ora. Mas você tinha que ter orado no começo. Quando você vai mandar seu currículo, né? Senhor, Pai, se for da tua vontade, Senhor. Entende? Primeiro Deus. Porque se você coloca a sua necessidade antes de Deus, então você faz o jogo que Satanás quer que você faça. E aí o ponto de vista seu para Deus muda. O seu ponto de vista começa a ficar assim: tá vendo? Fiz de tudo e Deus não me abençoou. Caramba, eu faço de tudo, eu vou na igreja, eu dizimo, eu oferto, eu toco no louvor, eu canto, eu faço tudo, eu leio a palavra, estou no seminário, não sei o que, eu faço de tudo. Pô, mas por que Deus me abençoa? Mas você põe Deus em primeiro lugar? Nas suas coisas, entende? Não confunda serviço ministerial com a sua vida com Deus. Tem muita gente, com todo respeito, mas tem muita gente que serve a igreja, mas está longe de ser crente. Porque a questão não é o serviço, a questão é a prioridade. Quantos me entendem nessa noite que eu estou dizendo aqui? Amém? Essa é a prioridade, sabe? Então, e quando as pessoas, agora que vem um ponto interessante que eu quero que você entenda, dos mundos que eu vou dizer ainda, mas, então quando vem sobre a sua vida essa necessidade de Deus,
tipo assim, né? Você fez de tudo, aí você tem, meu Deus, Deus tem que fazer por mim. E você começa a buscar Deus por necessidade, pelo poder. As pessoas muitas vezes vão na igreja, ou em celebração, ou em congresso, sabe para quê? Para receber o poder de Deus. Chega, não, o Espírito Santo tem que falar comigo, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, Deus tem que falar. As pessoas hoje, elas têm a necessidade de ir nas reuniões em busca do poder de Deus, mas não em busca do conhecimento da sua vontade. Quantos estão me entendendo? É muito bom receber do Espírito Santo, não é? É muito bom ser tocado por Deus. É muito bom você sentir, nossa, meu Deus, que louvor maravilhoso, que Deus é bom demais. É gostoso sentir o poder de Deus. Só que a questão é, o poder de Deus, ele é bom, mas você e eu temos que se preocupar em conhecer Deus, em conhecer como Deus é, como Deus age, em conhecer como Deus ele coloca as coisas. Às vezes a gente fica frustrado, vê um irmãozinho ali orando em línguas, né, chorando na igreja, assim, você vê, caramba, ele está recebendo poder, você fica ali, eu não estou recebendo nada, mas Deus está no seu ouvido, olha, eu quero te ensinar a ler a minha palavra, eu quero te ensinar a você entender as coisas, eu quero te mostrar o mundo espiritual que não tem a ver apenas com receber do Espírito, do poder, mas tem a ver com abrir o seu coração para me entender. Amém? Deus, presta atenção, Deus, Ele não quer ser reconhecido pelo poder que Ele tem. Deus quer ser reconhecido como o Pai que Ele é. Amém? Por quê? Se Deus quisesse ser reconhecido como poder, então Ele usaria o poder para que todo mundo adorasse Ele, e não teria como fazer. Deus seria um ditador. Não seria? Se ele usasse o poder, mas Deus, o poder tem que ser a serviço de Deus, não Deus depender do poder. Nós temos que buscar a Deus por amor a Deus, pela vontade de estar com Ele. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Amém? E quando nós entendemos a questão de poder, por exemplo, Deus... Jesus estava falando assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, não é? Você vê, a comida ela é uma necessidade. Quer dizer, se Deus fosse usar o poder, Deus então ele criaria comida para que então nós tivéssemos fome e o pessoal fosse comer na mão dele. Não, quando o povo tiver fome, eles vêm comer na minha mão, porque eu criei a comida e também criei a fome. Então quando eles estão com fome, eles vêm comer na minha mão. Esse é um ponto de vista deturpado. Deus, Ele cria a comida. Na verdade, Deus cria fome para criar comida, para promover o encontro. Por quê? Quando você está com fome, você senta à mesa para você comer. Não é isso? Quando você está com fome na sua casa, por exemplo, geralmente, a não ser que for uma mãe meia que não faz as coisas direito, mas geralmente a comida já está pronta ou quase pronta antes de você ter fome. Tudo bem que hoje em dia o povo tem uma fome danada, mas geralmente é assim. A comida já está pronta. E a comida... Ela existe para que todo mundo tenha a oportunidade de sentar na mesa e conversar, estar em comunhão. Por que a palavra de Deus fala muito disso? Colocarei uma mesa diante dos meus inimigos, na casa do meu pai, prepararei um lugar, terá uma mesa farta que você sentará com o pai. Por que a mesa? Por que a comida? Porque é para que nós tenhamos fome. Quando você tem fome, então você busca o alimento, e quando você busca o alimento, você senta, e você está num ambiente que está recebendo a energia de Deus, recebendo a unção do Senhor, e está em comunhão. Por isso que Ele criou. Estão entendendo a questão? A questão hoje que eu quero que você entenda, igreja, é como está o seu ponto de vista da sua necessidade e do que realmente aquilo que você precisa ou daquilo que você procura. Amém? O evangelho do Senhor, ele não foi criado para você ter certeza de que Deus, de que você está seguindo Deus certo. O evangelho foi criado para que você seja inteiro, para que você seja completo, para que você entenda aquilo que Deus tem trazido para cada um de nós. Olha só, muitas pessoas elas buscam um avivamento. Eu vi um exemplo esse dia atrás, né, de um pastor dizendo que na casa dele sempre tem um avivamento de formigas lá. Ele falou que ele tem e fica bem no lugar que fica o pote de mel. Ele põe o pote de mel lá, daí vem uma formiga. Ele falou assim, gente, eu passo ali e é um louvor, é uma agitação, um negócio danado das formigas ali. Aí depois ele falou assim, eu pego, tiro aquele pote de mel e põe em outro lugar. Aí daqui a pouco vem uma formiga mais avivada que as outras, acha já o pote ali e já vai de novo aquele mundaréu ali. Por quê? Porque eles procuram por comida.
né? Que ele estava explicando que é como se fosse um tipo de você buscar um lugar para você adorar, né? Na verdade, nós temos que entender, né? Não ser como as formigas, obviamente, mas o ponto é, eu preciso entender assim, se eu busco um avivamento, para que eu quero um avivamento? Ou para que eu quero que Deus fale comigo? Para eu me sentir especial porque Deus falou comigo e eu contar para meus amigos, olha, Deus falou comigo. Ou porque eu preciso que Deus fale para que a minha vida tenha um sentido. Eu preciso ouvir a Deus, não para ter um poder de levantar as mãos, ungir, a pessoa cair no espírito, eu orar e a pessoa ser curada, não. Eu preciso ouvir a Deus porque eu preciso de direção na minha vida. Porque eu preciso saber se eu estou no centro da vontade dEle. E quando eu entendo que eu preciso estar no centro da vontade do meu Pai, eu começo a entender que Jesus, o que Jesus disse? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu quero estar aonde meu Pai quer que eu esteja. Eu quero fazer aquilo que o meu Pai quer que eu faça. Eu quero ser aquele quem que está no onde do meu Pai. Porque então eu aí serei abençoado por Ele. Mas eu preciso ter essa vontade. Quantos estão me entendendo aqui hoje? Amém? E isso Deus foi me incomodando durante esses dias. Amém? Agora, o grande ponto a grande questão aqui, voltando para a questão de observação, lembra? Os discípulos falavam assim, né? Nossa, não está pronto. Eles tinham um ponto de vista de necessidade, de que eu preciso, tem que acontecer. Meu Deus, eu tenho que casar. Meu Deus, eu tenho que comprar um carro. Meu Deus, eu tenho que sair desse país. Meu Deus, eu não sei o quê. Meu Deus, eu preciso de um aumento. Meu Deus, é sempre, eu preciso. Né? É um ponto de vista muito ruim, porque é como se fosse uma fome insaciável. Você nunca está satisfeito. Tudo bem que a palavra de Deus diz lá em Romanos, né? Não vos conformeis com este mundo, né? Não se conformar, mas é no sentido de você não aceitar um monte de bagulhice, de coisa que tem de enfiar na cabeça. Não é nesse sentido, né? Mas não me conformar, não me conformar com a minha vida. Eu já tenho 3 casas, podia ter 10, né? Eu tenho 4 carros, podia ter 11, né? Não é nesse sentido. É você entender realmente o que você precisa. Então, assim, quando eu entendo que a minha necessidade maior é estar na vontade do meu Pai, é fazer o que meu Pai tem pedido para eu fazer, é ter fome do meu Pai, ter fome do meu Criador, ter fome do meu Redentor, amém? Então, eu começo a perceber que, embora eu ainda não tenha tudo o que eu precise, mas Deus já me deu tudo o que eu preciso para hoje. E isso precisa me bastar. Isso tem que me bastar. E eu preciso falar, puxa, e amanhã eu vou... Não é errado você buscar as suas necessidades, é claro que não. Mas Deus, ele busca alguém que entenda que prioridade é Ele. Essa é a prioridade. Em Efésios capítulo 1, verso 11, fala assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Entende? A vontade de Deus é acima da minha e da sua vontade. Amém? A vontade de Deus é acima da nossa vontade. E você e eu, nessa noite, amado, entenda isso. Eu preciso entender isso na minha vida. Por quê? Se eu não entender que a vontade de Deus é acima da minha, vai chegar amanhã e eu vou me frustrar com Deus, eu vou achar que Deus é injusto comigo, porque Deus deu um emprego para um e não deu para mim, porque Deus curou uma pessoa do câncer e não curou um parente da minha família. Deus faz a vontade dele em todos os aspectos. Se alguém é para a vida, é para a vida. Se alguém é para a morte, é para a morte. Mas Deus é Deus sempre. Amém? E eu tenho que entender isso, em nome de Jesus. E quando eu começar a entender que Deus é o meu Senhor, em todos os aspectos da minha vida, então eu vou começar a deixar de sofrer pelas necessidades que ainda eu não tenho. Eu vou dizer uma coisa: se existe alguma coisa na sua vida, se existe algum familiar seu, alguém que tem alguma dificuldade, algum problema, alguma batalha, seja o que for, né? Digo, sei lá, fisicamente, não sei, mas Deus vai manifestar a glória dele da maneira que tem que ser manifesta, da maneira que a pessoa é. Amém? É claro que se tem uma pessoa que está usando droga, alguma coisa, Deus vai curar e a glória também vai ser manifestada pela cura. Estão entendendo? Mas de qualquer maneira, Deus sempre vai se manifestar a vontade dele no que tem que ser manifesto. Porque esse é o nosso Deus. E não cabe a mim e a você a julgarem, a mudar o ponto de vista de Deus.
Entenda, eu preciso, em primeiro lugar, estar no centro da vontade do meu Pai. Quando eu estiver naquele lugar, que é o onde de Deus, o meu Pai, Ele vai me transformar. Vai mudar a maneira que eu penso, a maneira que eu olho, a maneira que eu ajo. E eu vou começar a ser cada vez mais semelhante a Jesus. Cada vez mais semelhante a Deus, aquilo que Ele espera. E sendo semelhante ao que Deus quer, então não tem como, as bênçãos virão, as coisas virão. E chegaremos num nível que mesmo que não aconteça alguma coisa, não muda a sua alegria. Você continua sempre feliz. Porque Deus, Ele é contigo. Amém? Porque Deus ele é com você. Agora, lembra que nós, cada um de nós, estamos, uma vez que você entende isso, uma vez que você entende assim, eu estou na vontade do meu Deus. Estou fazendo a vontade do meu Deus. Quando você tem a certeza que você está fazendo a vontade do seu Deus, então você começa a fazer as coisas que você faz, não mais para justificar ou só para você. Você começa a fazer porque você ama. Você começa a fazer por amor. E esse é um ponto que eu queria chegar hoje com vocês. Você vê, olha a volta que eu dei para chegar onde eu queria chegar. Mas você vê, Jesus, Ele fala assim, muda o seu ponto de vista. Entenda que Deus já te deu tudo. E se você entender que Deus já te deu tudo, o seu relacionamento com Deus, ele é de amigo íntimo, é de filho íntimo, é de filho de verdade. É de filho de verdade, porque esse é o relacionamento. E aí depois disso, entendi? Então você começa a fazer a obra, não com peso mais, mas você faz com amor. Você faz com amor. Olha só, quando você, por exemplo, quando você vai evangelizar um alcoólatra, pessoa que é alcoólatra, como que você evangeliza o alcoólatra? Você chega no alcoólatra, você fala assim, você pensa assim, eu vou lá evangelizar ele para que ele para que ele deixe de ser alcoólatra e vire meu irmão. Ou você evangeliza ele assim, eu vou evangelizar o meu irmão porque ele está numa situação de alcoolismo e ele não pode estar ali. Quando você evangeliza uma prostituta, você evangeliza a prostituta dizendo assim, vou evangelizar essa prostituta para que ela vire minha irmã e venha para a igreja comigo. Ou você evangeliza, eu vou evangelizar a minha irmã porque ela está como prostituta e não tem que estar. Entende a diferença de ponto de vista? Quando você olha as pessoas como seu irmão, porque você já ama, você não faz para suprir uma necessidade dele. Você faz por amor. Porque se você faz as coisas por necessidade, e se a pessoa não precisa, você não ia fazer então? Se tem uma pessoa que está com necessidade de comida, você não ia ligar para ele se você não soubesse que ele precisa de comida? Entende o ponto racional aqui, amados? A questão nós não temos que alimentar o sentimento de fazer porque é necessário, porque é necessidade. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer porque eu amo. Eu não vou evangelizar os jovens de Michigan porque eu quero uma arena com 100 jovens. Eu vou evangelizar porque eu quero uma arena com 100 homens e mulheres de Deus com um propósito de vida. Eu quero evangelizar, eu quero fazer casas de paz, estudo semanal aqui na igreja. Não porque eu quero falar, Senhor, estou trabalhando para o Senhor. Porque eu quero que os meus irmãos que não conhecem ao meu Deus os conheçam e tenham a vida eterna como eu terei. Isso é fazer por amor. E como eu entendo isso? Eu entendo quando eu me coloco no onde de Deus. E eu sou o quem de Deus. Sempre que Jesus ele ensina, sempre que você percebe, Jesus sempre está instruindo um quem no onde, para que ele seja depois. É um quem no onde, para que ele seja. É basicamente isso. Amém? Agora, quando eu começo a fazer as coisas, ou por necessidade, caramba, fui naquela igreja lá, aquela igreja é bacana, né? Vou começar a frequentar. Tipo, você não vai numa igreja porque ela é bacana. Você vai num lugar porque você sentiu a presença do seu pai ali. Pode ser você vê a igreja de Guiné-Bissau, eles sentam num tronco de árvore cortado. Agora acho que já reformaram, está um pouquinho melhor. Mas é chão de terra, batido, não tem nada.
Não tem nada. Eles falam que as ofertas, né, os dízimos e ofertas do mês, não chegam como se fosse $4, $5 no mês inteiro, é o que entra. As pessoas levam, às vezes, né, uma vez eu escutei dizer que uma mulher levou uma galinha, que ela levou um frango, né, ela matou e levou, e era a única comida que elas tinham, e ofertou lá para comer entre os irmãos, olha isso. Entende? Então, quando você começa a entender quem você é, onde você está, você tem que estar onde Deus, e onde Deus Ele é, onde Deus se manifesta, então você começa a dar valor. Nós temos que aprender, queridos, nesse ano. Você percebe como o ano 2020 foi difícil? E o ano 2020, ele foi difícil em vários aspectos, eu já estou falando isso repetidamente, mas Deus, Ele está nos mostrando que nós não podemos ser como meninos. A palavra de Deus em 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando você coloca a sua necessidade acima de Deus, você é um menino. Quando você reclama que Deus não está olhando para você, você é como um menino. Estão entendendo? Maturidade. Eu preciso entender, meu Deus, ele deu a vida, Jesus deu a vida por mim. E Ele já me prometeu que todas as coisas, se eu pedir em nome dEle, Ele me dará. Ele já me prometeu tantas coisas. Mas eu tenho que entender que eu quero estar no centro da vontade do meu Pai. Eu já tenho o que eu preciso. Eu já tenho a minha salvação em nome de Jesus. Se nós mantivermos o caminho, e creio que a gente vai estar um dia naquela mesa lá, sentados e comendo com o Pai. Eu já tenho isso. Já está em mim, amém? Agora, o que Deus me der além disso é lucro. Acho que é Jó que fala isso, né? Nu eu nasci e, né, nu morrerei. O que eu tiver nesse tempo é lucro, né? O que eu tiver nesse tempo é lucro. Né? Temos que fazer as coisas por amor. Em 1 Coríntios 13:2, fala assim: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Paulo está dizendo assim: não adianta pregar, falar, orar, louvar. Quer dizer, se você fizer essas coisas, mas não tiver esse amor, que você olha para Deus e fala assim: Senhor, vou fazer hoje tudo que eu faço. Sabe, Senhor, eu quero te servir porque eu te amo. Quero te servir porque é bom demais. Se você não tiver isso, então nada que você faz vale. Olha como é pesado. Se não tivesse amor, então quando você fala com uma pessoa, essa semana, gente, eu tive umas experiências fantásticas com Deus, né? Não quero me promover nem nada, mas só pelo exemplo, tá bom? Nós, não sei quantos da igreja sabem, mas nós estamos com um projeto que vai começar no dia 23 de fevereiro aqui na igreja. A gente está, né, não tem o nome exatamente certo, mas estamos chamando de 40 minutos para Deus, amém, Gabriel? Então, assim, a gente liga, tô mandando mensagem para as pessoas, áudio, assim, você tem 40 minutos da sua semana para dar para Deus? E começa a explicar o projeto. O projeto, basicamente, são 40 minutos do pessoal aqui na igreja, mas eu preciso da palavra. Mas olha só, então, basicamente, a pessoa vem, vai ter uma oração, vai ter palavra, são 40 minutos. E essa semana eu comecei a mandar áudios e mensagens para um monte de gente que eu já chamei para a igreja. Acho que a pessoa já me odeia, assim, no bom sentido, de tanto que eu já chamei, né? Tanto que eu já falei repetidamente para as mesmas pessoas. E, essa semana, eu tive resposta de pelo menos uns 3 que toparam, que faziam eu vou. Por quê? Porque chegou o tempo de Deus na vida dele. Mas se eu coloco a minha expectativa humana em pensar assim, não vou mais chamar porque não dá mais para mim, ele não vai querer mais. Deus vai usar outro. Mas eu não sou Deus, eu não sei. E se eu sou o último? E amanhã ele está amarrado, morre, e eu sou o último? Então eu tenho que chamar, acima do meu ponto de vista, eu tenho que fazer o que Deus quer que eu faça. Deus não desistiu de mim, não desistiu de você. Você talvez está aqui, você não nasceu na igreja cristã e alguém te evangelizou. Esse alguém não desistiu de você até você vir. Se ele tivesse desistido, talvez você não estaria aqui hoje, nem eu. Por isso que nós perseveramos. É quando você muda a maneira que você observa as coisas.
está acima do meu eu. Está acima do meu, não aguento mais. Estão entendendo esse ponto, amados? Em nome de Jesus, amém? Olha só, por exemplo, então, estar em Deus, nós temos que mudar isso. A minha necessidade tem que ser Deus. Quando você lê o Salmo 23, o Salmo 23 diz assim, né? O Senhor é meu pastor e... Seja sincero comigo aí. Quando você lê isso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que você pensa? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Talvez assim, que Deus vai me suprir em tudo, né? Vou ter todas as coisas. Mas eu quero que você mude hoje a maneira que você pensa desse versículo hoje. Não é que Deus vai suprir em tudo que você precisa. Ele quer dizer assim, você será completo, porque eu habitarei em você. É isso que quer dizer. Você vai ser completo, porque eu habitarei em você. Se Deus habita em você, você é completo. Então você olha e até identifica que tem coisas que ainda não aconteceram para você. Mas você vive com as ferramentas e com o que Deus te deu para você viver. E você fica feliz assim, porque Deus está cuidando de você. Esse é o ponto. Amém? Nós temos que aprender esse tipo de coisa. Em Filipenses 4, do 11 ao 13, fala assim: eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Paulo dizendo, né? Não que eu esteja necessitado de alguma coisa, não que eu precise de algo, porque eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo passado necessidade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Não importa a situação, o meu ponto de vista tem que ser assim: meu Deus já habita em mim, Ele está em mim. Se alguma coisa não aconteceu na minha vida, ou talvez não aconteça, eu não vou culpar Deus, eu vou achar que Ele foi injusto, porque Deus está em mim. Agora, vamos mudar o ponto de vista? Agora, às vezes olhamos para os outros, coisas que eles têm, que você não tem. Agora pensa, quantas você tem que eles não têm também? Quantas coisas, quantas oportunidades tem na sua vida, que outra pessoa às vezes não tem? E aí você olha para o outro, um sentimento egoísta. Quantos estão me entendendo nessa noite? Eu sei que eu estou um culto mais longo hoje aqui, amém? Mas isso é importante. É importante porque, se você perceber, você que está acompanhando conosco desde que nós voltamos em janeiro, Deus está trabalhando em características e caráter espiritual nessa igreja, para que nós possamos colher muito esse ano, para que nós possamos colher muito. E eu creio que grandes coisas acontecerão em nome de Jesus. Agora eu quero que você vai ler comigo um texto inteiro, que é algo importante. Você vai abrir comigo aí em 2 Coríntios, capítulo 5, do 1 até o 21. É grande, mas é importante, nós vamos ler, porque isso vai fechar o que Deus tem colocado no meu coração nessa semana. Vou esperar você abrir, e quando você abrir, diz amém aí, amado. Apesar que está aqui também, né? Desculpa, sempre esqueço. Vamos lá, diz assim: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Verso 5: foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Para um pouquinho aqui. Olha a profundidade que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo assim: às vezes ficamos preocupados com as coisas terrenas, ou com a nossa vida, ou com o nosso corpo, mas entenda, ele está dizendo, entenda
o que é seu já está reservado e preparado no céu. Agora, enquanto nós não estamos lá, aqui, nós gememos e continuamos firmes, para que nós não sejamos roubados pelo ponto de vista que o diabo nos coloca, pelo ponto de vista errôneo, que nós continuemos firmes nesse propósito. Verso 6, portanto temos sempre confiança, e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Quer dizer, se desfaça do ponto de vista humano e habite com o Senhor no lugar do nosso Deus. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que seja manifesto também diante da consciência de vocês. Quer dizer, viva dando um testemunho vivo. Seja um testemunho vivo, de maneira de pensar, de maneira de agir, de maneira de servir. Amém? Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. As pessoas que se vangloriam pelos que fazem, mas Deus olha para o que você faz no seu coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange. Vamos parar aqui. Só um segundo. O amor de Cristo te constrange. Você faz o que faz e você fala assim: não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada. Estou aqui na igreja. Semana eu estava conversando com a pastora e com algumas pessoas, mais com a pastora, e não para exaltar a minha esposa, mas ela faz muita coisa na igreja, muita coisa, fala com gente, enfim, é muita coisa. E eu estava falando assim: caramba, amor, Deus vai te abençoar, porque você faz um trabalho como se a igreja tivesse 1000 pessoas e tem 30. Né? E eu sei que cada um de vocês também faz a mesma coisa, né? Cada um no seu propósito. Mas o ponto é, quando você faz com excelência, independente para quem, humano, mas você faz com excelência para o Senhor, Ele te abençoa. Podia não ter ninguém nessa igreja, mas o louvor estaria tocando aqui hoje. Podia não ter uma pessoa aqui, talvez, como muitas vezes eu preguei para um celular, mas estaria pregando. Por quê? Porque é por amor. E fazendo tudo isso, você pensa: não estou fazendo nada. Ainda não estou fazendo nada. O amor nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não viva por você, viva por Ele. Amém? Fazemos por Ele. A sua comida não está pronta daqui a 4 meses, ela está pronta hoje, agora, já. Está pronto, eis que te dou o que você precisa hoje, agora. Amém? De modo, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Pare de olhar no ponto de vista humano. Assim que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus, voltem para Deus.
Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor. Consegue compreender? Consegue compreender isso? Fazemos por amor. O nosso evangelho, ele tem que ser redentor, e não evangelho de necessidade, porque a necessidade, amanhã a pessoa tem necessidade de novo, mas se você leva para a redenção, ele é transformado. O evangelho de Cristo é um evangelho que transforma as vidas, e esse é o chamado que nós temos. Só que nós só podemos entender e concluir esse chamado quando eu e você percebemos que a minha necessidade não significa nada. A minha necessidade é fazer, o louvor pode subir, a minha necessidade é fazer a vontade do meu Pai. E quando estamos nesse onde de Deus, quando estamos no onde de Deus, de fazer essa vontade, você vai ter uma satisfação de simplesmente ser servo. Simplesmente ser servo. Eu sou satisfeito por ser servo do Senhor. Eu me frustro, às vezes, de não poder fazer tudo que eu queria fazer. Eu tenho uma agenda lá com tanto seminário, com tanta coisa, que eu falo, Jesus, coloca aí 7ª-feira, 8ª-feira, para a gente poder conseguir cumprir. Mas por quê? Porque eu quero falar para você, olha, eu tenho conhecimento. Não, é porque eu quero que eu e você possamos estar no mesmo lugar com Deus. Quando estamos no mesmo ambiente, quando estamos no mesmo plano, no mesmo propósito, então a batalha, o chamado de Deus, a vontade de Deus passa a ser a sua vontade. Você começa a perceber que evangelizar alguém não é difícil, é prazeroso. Você começa a perceber que orar não é custoso, mas é bênção. Você começa a perceber que na sua oração você vai começar a pedir menos, por si ou pelos outros talvez, mas você vai falar assim, Senhor, revela a mim a sua vontade. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Você já fez essa oração? De chegar em Deus, não pedir nada, não pedir por ninguém. Um momento seu de devocional. Aí você chega ali e fala assim, Senhor, hoje eu quero que o Senhor fale comigo a sua vontade. O que o Senhor tem para mim, Pai? O que o Senhor quer que eu faça? O que eu posso fazer para o Senhor, Deus? E nunca diga assim, o que mais eu posso fazer? Porque você fala o que mais eu posso fazer, significa que você acha que já fez muito. Mas você é um devedor. Você é um devedor eterno. Não é? Eu também sou. Então assim, Senhor, o que eu posso fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Para me dar estratégia. Sabe, a gente estava fazendo a agenda da igreja, né? Estou para terminar já. Eu estava fazendo a agenda da igreja, é a última coisa que eu quero falar. E eu estava com um problema um problema assim, não era um problema, eu estava pensando, caramba, né? Tem alguns seminários, né? Então, que nome eu vou colocar aqui? Seminário de louvor, seminário de intercessão, seminário, né? Seminários, né? Seminários. E aí eu pensei assim, caramba, né? Parece que tudo que a gente vai fazer para Deus, a gente tem que dar uma justificativa. Tipo assim, gente, vai ter um seminário de louvor com Fernandinho, com o pastor não sei do que, o bispo não sei de onde. Venham, não percam que vai ser fantástico. Parece que a gente tem que fazer uma propaganda para que as pessoas, elas frequentem os lugares. Tem que fazer uma propaganda, um marketing, tem que pôr, né, e tal. Eu entendo, quando é novo convertido, eu entendo. Mas assim, eu queria saber, eu estava conversando com Deus, Senhor, será que se um dia eu marcar um seminário e não falar o nome, só falar assim, gente, vai ter um seminário no dia tal, não falar nome, não falar quem prega, nem sobre o que é, só falar que vai ter um seminário, quem será que viria? Será que alguém viria? Se você viria, porque assim, gente, vai ter um seminário, mas vai ser aonde? Vai ser na igreja, dia tal, mas o que vai ter lá, rapaz? O que vai ter lá, não sei, Deus vai fazer. É assim, estar por reunir, por buscar a Deus. Não importa quem vai pregar, que tema é só para estar na presença do Pai. É só para reunir com fome e você buscar o Pai.
sem nada, sem motivo nenhum. Não, eu vou lá porque vou receber do Espírito Santo. Não, eu vou num lugar porque o meu Pai está lá. E esse é o sentimento que eu e você temos que ter todas as vezes que vemos para a igreja. Não interessa o que o pastor vai pregar, não interessa o que o louvor vai tocar, o que interessa é que eu vou aonde meu Pai está. Amém? Por quê? Eu quero ser completo. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Amado, nessa revelação, Deus está revelando. Deixa o Espírito ministrar o seu coração nessa noite, amém? Deixa o Espírito ministrar no seu coração nessa noite. Que o Espírito comece a incomodar hoje você, para que você reveja os pontos de vista que você tem permitido estar na sua vida. Talvez em algumas coisas a necessidade tem gritado em você, a necessidade de provar que você está certo, a necessidade de promover isso ou promover aquilo, a necessidade, mas hoje, que a nossa fome seja a fome de fazer a vontade do nosso Pai. Então começa a orar aí no seu coração em nome de Jesus, querido. Começa a orar aí clamando assim: Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, nessa noite, Deus, eu quero estar na sua presença para ouvir o que o Senhor tem para mim, para ouvir o que o Senhor quer para mim, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu não quero mais colocar as minhas faltas ou as minhas necessidades na sua presença. Eu não quero colocar a minha prioridade acima da sua, Pai. Eu quero nessa noite, Pai, ser aquele quem dentro do seu onde, para que o Senhor seja manifesto através da minha vida. A tua palavra diz que nós somos ministros da palavra do Senhor nessa terra, somos arautos do Senhor, que a glória do Senhor será manifesta através das nossas vidas. Mas eu também sei que eu quero, Pai, que seja manifesto, mas a sua vontade acima da minha, e não interessa o meu ponto de vista, eu quero quebrar o meu ponto de vista hoje.